Oi, oi. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo. Hoje estarei recebendo o Tariq Bispo, musicoterapeuta, e pronto, ele já está chegando. E sejam todos muito bem-vindos. Chegando. Opa! Olá, Boa Lânia. noite! E Boa aí, noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, ótimo, tranquilo. Que bom. E aí, vamos a mais um bate-papo, né? As lives estão em alta, né? São importantes nesse momento, né? Poder compartilhar um pouco de conhecimento Mais conhecido. e fazer essa companhia também para quem está nesse momento tão difícil aí em casa também, né? Estou ficando tão mal acostumada, aliás, bem acostumada com esse novo modelo, né? Ao qual a gente vai adaptando, né? Vamos nos adaptando. Bom, Uhum. vamos ver quem vai chegando por aqui, né? A gente vai começar pelas apresentações nesse bate-papo, é mais um bate-papo mesmo. Para quem não me Uhum. conhece, eu sou a Alane, né? Sou psicanalista lá do Psicanalise, e aqui também no né? E sempre procurando trazer saberes, os seus aprendizados, conhecimento para as pessoas, enfim. E hoje recebendo por aqui o Tariq, eu não sei exatamente qual a pronúncia do nome, mas ele vai ajudar nesse aspecto e vou deixar ele se apresentar para vocês. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí, Marília, boa noite, Davidson Júnior, boa noite, sejam Bom, bem-vindos. Davidson Júnior é musicoterapeuta também. Ah, que ótimo, pronto, maravilha. Então, pode se apresentar aí. Ótimo. Meu nome é Tariq Bispo. Sou musicoterapeuta. Minha formação ela vem da música, também fiz gestão de pessoas e caminhou nessa linha assim por conta de um trabalho que eu tive no início com coros de empresa e aí tive essa necessidade de aprender um pouquinho dessa comunicação mais administrativa, né? Fui para gestão de pessoas e aí nesse coro de empresa que era um coro de um hospital aí de Pernambuco, hospital português, tive a oportunidade de levar música para os leitos. Isso ainda de uma forma muito é, empírica, Informal. né, informal, de uma maneira que a gente queria contemplar mais as datas comemorativas. E aí, naquele momento, eu passei a perceber que tinha algo diferente ali. Né? Não era apenas uma, a música sendo levada para cumprir aquele calendário cultural, mas a música ia além. E aquilo me incomodou muito a ponto de eu fazer uma pós depois em musicoterapia. E aí depois a gente conseguiu implantar o trabalho de musicoterapia dentro do hospital. E hoje eu estou iniciando um estudo em gerontologia para poder seguir com mais competência, né, dentro da área gerontológica, que tem sido assim o foco do meu trabalho hoje aqui em São Paulo. Ah, você está em São Paulo atualmente, né? Eu lembro que nós nos Isso. conhecemos, né? Eu participei de um congresso final de 2019, acho que foi em outubro, em Recife. Uhum, sim. Era um dos palestrantes lá. Eu achava que você morasse em Recife. Não, eu morei em Recife a vida toda, mas Ah, desde agosto do ano passado eu estou aqui em ah, São Paulo. É.
Ah, tá. Ótimo, muito bom. Assim, diante dessa experiência, né, certamente você teve um despertar, né, para música. Né? Conta um pouquinho mais lá atrás, assim, da tua infância, quando você realmente despertou para esse caminho. Uhum. Qual que é a tua relação com a musicalidade? Eu comecei com a música dentro de igreja, Lani. Eu acho que muita gente começou em igreja, né? A igreja é um excelente laboratório. Tinha muita vontade de tocar teclado, mas aí em casa tinha um violão, e aí meu pai consertou esse violão, que era da minha mãe, e aí me deu, eu fiz, olha, eu não posso dar um teclado, mas te dou um violão. E aí eu comecei a aprender violão sozinho em casa. Depois fui buscar um professor, que também era na igreja, e aí fiz conservatório depois, aí vim caminhando para uma área mais profissional só aos 21 anos. Esse início lá atrás, assim, com a música aos 14, precisou ter uma vírgula por conta da própria família que não aceitava, né, o contato com a música assim, de uma forma mais profissional. E aí eu fiz um curso técnico e aí comecei a trabalhar com blindagem automotiva por muito tempo. Aí fiz um trabalho muito legal em Recife com uma empresa que na época era referência aí. Mas aí, em paralelo, fui fazendo a formação em música e aí pude aos poucos ir me desprendendo dessa parte, né, automotiva para seguir com música. E aí depois da música veio a musicoterapia e estamos aqui hoje. Eu acredito que a musicoterapia ainda é algo desconhecido para muitas pessoas, né? Até porque existem essa meio que uma confusão entre o que é música e o que é musicoterapia, né? O Uhum. que é a musicoterapia? Quem é o profissional que se dedica a essa profissão? Quais são os caminhos? Quais são as diferenças? Certo, ótimo, ótimo. Muitas perguntas importantes. Então, musicoterapia tem uma definição da Federação Mundial de Musicoterapia, foi do ano de 96. A gente tem utilizado ela por ser uma mais completa, assim. Musicoterapia é a utilização da música e seus elementos, os elementos som, ritmo, melodia, harmonia, por um musicoterapeuta qualificado, num processo que facilita a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão. E pode ser com cliente individual, pode ser em grupo também. E além desses objetivos terapêuticos já mencionados, caminha também no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Hoje nós temos como profissional musicoterapeuta, Lani, aquele que se forma, tem uma pós-graduação em musicoterapia ou graduação em musicoterapia em alguma instituição reconhecida pelo MEC. Isso é importante porque nós estamos agora, especialmente nesse período, que estamos sendo bombardeados aí por vários cursos e você faz 4 pós e paga uma taxinha, ninguém entende isso, né? De instituições que você nunca viu. E aí, tendo um cuidado ainda maior com essa formação, nós temos uma comissão de formação dentro da UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que orientam a esses alunos que estão estudando nas instituições e também as instituições que oferecem, dar esse suporte e foram criados critérios para que esses critérios possam ser contemplados, né, dentro da grade e da estrutura e das exigências como estágio, supervisão, enfim, porque na hora de você ter formatar um curso de pós-graduação, algumas coisas são negligenciadas. Outras não precisam realmente ter pela própria estrutura que o MEC oferece. Mas para a musicoterapia, nós temos o curso de pós-graduação como uma formação. Então, os egressos dos cursos de pós-graduação
são musicoterapeutas do mesmo jeito como os alunos que são graduados, entende? E isso até o momento da regulamentação da profissão, que está aí em trâmite no âmbito federal. E aí, com isso, no Brasil temos essa peculiaridade, mas temos curso de graduação aqui no Brasil desde 1972. Veja só, né? Quanto tempo, né? Em 78, nós tivemos a profissão do musicoterapeuta sendo reconhecida como uma carreira de nível superior pelo Conselho de Educação. E hoje nós estamos inseridos em políticas públicas muito importantes, Lani. SUS, SUAS, desde 2017 somos uma das práticas integrativas e complementares em saúde, né? E aí, com isso, temos várias oportunidades, né, e possibilidades de atuação dentro do âmbito privado, também no âmbito público. Então, é mais ou menos isso aí. O que é a musicoterapia, né? E quem é esse profissional Esse musicoterapeuta profissional, que você falou. tá? E eu acredito também que, por exemplo, para ser um musicoterapeuta, você conhecer todos os instrumentos, tem que ter uma aptidão pela música, Uhum. né? Isso. Simplesmente achar que por ter algo bem, Uhum. mais Tá cortando um pouco, viu, Lani, o seu áudio. tá, né? Tá. Bom, Mas eu então, entendi. Sobre a aptidão musical que você falou, né, do musicoterapeuta. Sim, Lani, sim, temos, como um curso de pós-graduação, fica aberta a possibilidade de outros profissionais, de outras formações, fazer também essa pós-graduação, mas é preciso constatar aptidão musical. Isso é importante trazer aqui também, porque é algo, se você quiser fazer o curso de musicoterapia, por exemplo, e a instituição ela não te direcionar para algum exame para saber como é que está o teu nível musical, tem algo errado. Porque é o seguinte, o nosso meio é a música. Então, precisamos do domínio da música. Há de se utilizar em algum momento algo gravado ou algum instrumento que seja muitíssimo fácil de utilizar, sim. Mas o nosso cotidiano, a gente precisa dar um alicerce para o paciente. E esse alicerce e esse canal de comunicação, a gente só encontra através da música com domínio da música, com domínio de um instrumento. Então, a gente não precisa tocar vários instrumentos, como você falou, embora que o musicoterapeuta acaba precisando se qualificar assim, em outros instrumentos para aumentar um pouco da sua gama, né? Mas o que é recomendado hoje é que se tenha uma formação musical, pelo menos básica, e um domínio do instrumento. Na prova de sondagem que é feito na pós-graduação antes da entrada, né, no curso, é feito também uma prova prática. A gente pede para ser executada uma música popular e outra música erudita. E aí, com isso, a gente vê o nível do aluno. Porque tem aluno que sabe um pouco e no decorrer do curso pode ir construindo em paralelo essa competência. Que o curso é curto, um curso geralmente de 20 meses, 24 meses, não passa disso. Então não dá também para você aprender com tanta solidez, né, nesse curto período. Mas aí esse é um ponto muito delicado porque tem muito psicólogo que já utiliza música como um recurso nas terapias, né? Que é algo maravilhoso. Isso é aberto para vários profissionais também. Mas na hora de fazer uma especialização em musicoterapia, não tem aptidão do instrumento, nem o conhecimento básico de música. Então, isso aí é uma coisa que deve ser exigida também, nesse primeiro momento. algumas peculiaridades, né, para essa área, né? E quais são as razões, né, pelas quais a musicoterapia, né, ela vem a ter efeitos positivos na reabilitação?
Cortou novamente, viu, Lani? Deixa eu, Perdão. deixa eu só verificar aqui. Eu vou mudar. A conexão, né? Ótimo. Eu acho que agora vai. Vamos Eu lá. mudei de link. Então, Certo. a pergunta é: quais são as razões, né, que a musicoterapia é, causam efeitos positivos, né, na saúde, é, na estimulação, na reabilitação, enfim, como que funciona? Uhum. Certo. Na musicoterapia, nosso meio é a música. Nossos fins são terapêuticos e o nosso meio é através da música. E a música em si, ela já carrega um, um poder muito grande com ela. A música é um elemento terapêutico muito potente. E várias razões fazem que ela seja esse elemento terapêutico potente. Uma, que nós temos a música, Lani, como uma expressão universal, mundial. Então, todos os povos têm suas raízes, suas características expressadas na música, suas danças enraizadas na música, acompanha essa caminhada histórica do homem. Um outro ponto importante é que a música ela carrega consigo também um ritmo. E esse ritmo é algo que é um elemento organizador dentro do processo terapêutico. Então, hoje nós tem um aplicativo, ahn, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, eu vou falando aqui, eu vou me lembrando aqui no decorrer. E esse aplicativo é interessante que você põe a música nele e você sai andando de acordo com o ritmo da música e vai controlando a marcha do Parkinsoniano. O nome do aplicativo é Park Sound. E é interessante como a gente tem esse fator organizador, não apenas para o Parkinson que vai perdendo com isso, mas para outras comorbidades também, né, que afetam essa parte rítmica do paciente. Temos também o instrumento musical como um instrumento integrador dentro do processo. Então, hoje eu tenho uma paciente que eu atendo que nosso instrumento integrador é o piano. Então, através do piano, ela se expressa, ela tem alguma dificuldade ainda com a expressão, com a comunicação, né, com a expressão verbal, mas pelo piano ela comunica bastante. E É sem como se fosse aquele também é como se fosse também um canal de é um expressão. canal, sim, com certeza, com certeza. E o musicoterapeuta também, com a sua escuta diferenciada, ele não tem a exigência do estético. Não que ele vá deixar de lado. É preciso saber música, é preciso fazer bem música, mas o estético, para um momento como esse, para uma sessão como essa, né, que uma pessoa vai se expressar através do piano, muitas vezes o que vem é um material musical muito ruim de escutar, mas muitas informações estão contidas ali, e aí com essa escuta, né, mais clínica do musicoterapeuta, ele consegue tirar dali suas expressões. Outra coisa importante, que aí traz também essa responsabilidade da escuta do musicoterapeuta, é que cada pessoa, Lana, ela carrega a sua história, e também a sua história musical. Então, com isso, é, você tem uma canção, por exemplo, que ela fala muito ao seu coração, mas que para mim essa música ela não me faz bem.
porque ela me remete diretamente para um familiar que já faleceu, ou para algum momento difícil, né? E aí, esse histórico musical que logo nas primeiras sessões a gente procura coletar, nos dá esse guia para que a gente possa trilhar de uma maneira consciente e trazendo significados para o nosso atendimento musicoterapêutico. Com isso, e esse poder da música, né, você dá o significado que você quer para a música, é, que nos faz ter esse cuidado de buscar. Aí um cuidado também que trago aqui para quem estiver escutando ou participando conosco, é, existem até alguns sites que colocam, né? A música de Mozart, ela é bacana para você relaxar. A música do Bach é bom para você trabalhar e isso ele pode te ajudar com criatividade e tal. A gente fala sempre que não há uma farmacopeia musical. Não existe, porque a mesma música do Mozart que pode te relaxar, ela pode fazer muito mal a outra pessoa. Então, por isso esse cuidado. Então, sempre que você escutarem também esse direcionamento, né? Que esse repertório aqui é bom para isso, esse repertório aqui é bom para aquilo, desconfiem que há muita confusão com isso. Salvo aqueles estudos que são de música no contexto da saúde, que não são de musicoterapia, mas que utilizam a música com determinado grupo, né? São grupos controlados, estudos randomizados. Você consegue ter ali alguns elementos importantes assim, de determinados repertórios. Mas no dia a dia não é muito por aí não, sabe? Outro ponto importante é que assim, a música ela carrega consigo emoções. Ela desperta também emoções. Ela é envolvente, a música ela também distrai, ela gera também, Lani, uma demanda física, que é uma demanda física não apenas do tocar, mas para quem está só escutando, que seria um passivo, assim, entre aspas, né? Ali há uma demanda física de você escutar e processar, né? E muitas vezes aquilo mexe com o seu físico propriamente dito, né? A música ela também afeta comportamento e a música também afeta a identidade. Então imagina, a gente tem esse elemento poderoso aí no setting para trabalhar, né? São muitas, E muitas informações e peculiaridades que, a princípio, de chegada, a gente, quando escuta falar sobre a musicoterapia, não imagina a vastidão que esse conteúdo traz, né? Porque uhum, envolve os sentidos, né? Porque você uhum. acaba tendo experiências sensoriais, né? Ativa as memórias, entra em contato com as emoções, enfim. É algo assim bem profundo, não é? Uhum. E aí administrar esse processo com a música dentro do setting requer uma responsabilidade. Por isso o profissional musicoterapeuta, para fazer parte também da equipe multi, né, da equipe Sim, transdisciplinar, para auxiliar também outros profissionais na utilização desse poderosíssimo recurso. então também é algo assim muito personalizado, específico para cada paciente, digamos. Sim, sim. É É feito total, uma total, Lana. anamnese. Precisa ser. Precisa ser. Uhum. Precisa ser, porque é mais difícil trabalhar assim tão personalizado como quando trabalha em grupo. Mas ainda assim, você tem a cultura do grupo, tem a cultura daquela tribo ali. Hoje aqui em São Paulo, minha experiência maior está sendo com os residenciais seniors, que são os residenciais de idosos. Sim, Eles estão quebrando essa cultura asilar, né, de ter os asilos, a pessoa ficava mais idosa, ia para lá e ficava meio que guardado lá, né? Hoje não tem mais isso. Existe toda uma estrutura de moradia, tal como você vê em países da América, na Europa, enfim. E aí, esse contato com vários grupos assim de vários residenciais tem aberto minha cabeça para muita coisa, porque tem música que funciona bem em um grupo, tem música que não funciona bem em um grupo. E por vezes é por causa de uma pessoa
que se incomoda com aquela música, que não gosta daquela música. Ou que você colocou a música e de repente aquele grupo ali não conhecia a música, apesar de ser do repertório, né, daquela faixa etária ali, mas eles não conhecem. Então, é um trabalho um pouco mais delicado para você poder achar esse histórico musical daquela tribo ali, mas quando você tem um trabalho individual, ou em domicílio, ou mesmo no consultório, você tem a oportunidade de fazer algo muito personalizado. E eu acho que aí é o nosso grande ganho também com a musicoterapia. É ter algo para aquela pessoa, sabe? Atividade para aquela pessoa. E sobre a faixa etária, se dizem, né, e eu acredito que certamente, por exemplo, a mãe gestante, né, a partir de 5 meses, sempre falam, né, que é interessante Uhum. musical para o bebê, que ele está na barriga. Como é que é? Sobre faixa etária, o que, que é recomendado, o que, que não é, se tem uma idade específica para dar início a um tratamento. Uhum. Não, não tem uma idade específica, não. É, como você bem falou, a musicoterapia já desde o ventre da mãe até com cuidados paliativos. Então, assim, pensar aí nesse espectro aqui, né? Nessa régua aqui, a gente Grande, trabalha aqui grande. E aí, vai. para isso, nós temos a aplicação da musicoterapia em várias faixas etárias, em vários ambientes. E é assim, Lani, não tem limites, assim, há um limite muito mais ético, né, do próprio musicoterapeuta e também de capacidade técnica. Que como as possibilidades são muitas, então você precisa se especializar em algo. Então, isso foi difícil encontrar no início, logo depois da formação, mas eu entendi que o meu caminho seria no trabalho com idosos. A musicoterapia voltada à geriatria e gerontologia. E Sim. aí há todo um mundo para isso, né? Há toda uma necessidade de formação, de capacitação que quem trabalha com autismo, por exemplo, lidar com um rio, né, uma imensidão de coisas que precisa se atualizar. Então, trabalhar com um público específico é uma recomendação até para que não seja tão generalista e a gente acaba não acolhendo de maneira mais eficaz, né, o paciente e as suas demandas. Eu até tive uma experiência com um familiar, né? O meu enteado, ele sofreu um acidente grave, né? E precisou ficar 1 mês, né? Na UTI, inconsciente, em coma. E, e o pai dele, né? Ele gostava muito de música, de tocar violão, guitarra, enfim, vários instrumentos. Uhum, E num desses momentos, né, o pai teve a ideia de trazer, né, as músicas que ele gostava. E os primeiros sinais, né, de reconexão, né, da mente foi a partir dessas experiências uhum, musicais. No contexto da musicoterapia, como que isso funciona? No caso, para a reabilitação. uhum. Existem muitos relatos e muitos estudos também. Hoje, na musicoterapia, você encontra muitos artigos escritos para essa parte de reabilitação neurológica, tanto para pacientes acamados, né, que não respondiam. Existem estudos até em pacientes que estavam em cuidados paliativos e que, ao retornar, relataram, né, o cuidado que a musicoterapeuta teve durante o processo, que é um processo um pouco sem um feedback ali, né? Mas que para quem trabalha nessa área sabe o quão é delicado, né? Para quem sofre acidentes também, tanto a reabilitação neurológica, provavelmente digo, e a motora, que tem a ver também com a neurológica, mas
onde você trabalha também não apenas o escutar e o cantar, mas também o tocar para a execução de alguns movimentos que são trabalhados na fisioterapia, por exemplo. Então, esse trabalho multidisciplinar, veja como é importante, né? A gente tem um fisioterapeuta onde a gente pode trocar uma ideia e saber, cara, o que é que tu está trabalhando com ele? Ah, eu estou trabalhando um movimento, né, amplo de subida e descida do braço, tal, né? A pinça, a parte da motricidade mais fina. Estou trabalhando isso, aquilo. Então, trazer essas informações e poder colocar isso dentro das sessões de musicoterapia vem a contribuir com a melhora do paciente como um todo, né? Assim, tendo a equipe toda também como uma referência para a nossa atuação. Então, temos desde pacientes que estavam acamados, também pacientes que precisariam de reabilitação motora. Então, há bastante estudo. Se você buscar no Google Acadêmico, hoje você já encontra bastante material sobre isso. E sobre, por exemplo, nem tudo é benéfico, né? A gente sabe, né? Uhum. Falar, como identificar, né, que um paciente, por exemplo, ele não está evoluindo positivamente com a musicoterapia. Você tem casos, assim, relatos, né, de algum paciente que você precisou meio que alterar o objetivo que você tinha traçado inicialmente? Uhum. Sim. Sim, com certeza. É, Nós também damos alta, assim como psicólogo, assim como terapeuta ocupacional, né? Há limites também do nosso trabalho, como eu havia falado, tanto nas questões éticas como da de competência mesmo, técnica do musicoterapeuta. Esses, esse momento de você, de repente, assim, não caminhar mais ou precisar mudar, é um momento muito delicado, pô, e requer um estudo, requer um bom plano terapêutico para que essas modificações elas sejam efetivas. Acontece, Lani, e em alguns pacientes acontece sempre. A gente vai com o plano A e termina fazendo o C. Então isso depende bastante. Para um trabalho em grupo, por exemplo, a gente leva uma proposta para aquela sessão, mas já de olho num plano B, caso haja alguma reação por conta de alguma atividade que você introduziu, que não teve a resposta que você queria. E aí você não pode deixar de não ter uma atividade que tem alguma resposta terapêutica ali também, né? Que você precisa ter naquele momento. Então, isso aí é preciso ser pensado. Ah, então, isso é muito comum com a gente também, não muda. Acho que com terapia ocupacional, psicólogos, todo mundo deve caminhar nessa mesma linha. E há, por exemplo, algum tipo de paciente que não tem indicação para o tratamento com psicoterapia, um paciente com transtorno mental grave, ao qual a terapia ela não é indicada, tem alguma restrição? Olha, existe um diagnóstico chamado amusia, que o Oliver Sacks traz no livro Alucinações Musicais. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer ninguém que tivesse amusia, que seria essa realmente não gostar da música. A música realmente ser algo que promove muito desconforto. Eu não tive essa oportunidade. Agora, há pacientes que têm uma acessibilidade maior à música, ou a sons, ou a timbres. Então, há de se ter um cuidado na implementação das músicas e dos instrumentos. É o que em musicoterapia a gente chama de testificação musical. A gente vai testando mesmo. E Sim. aí, com essa testificação, a gente vai vendo qual é a reação do paciente. Então, existem autistas, por exemplo, que são hipersensíveis. Então, alguns instrumentos mais agudos podem causar muito desconforto para eles. E aí a gente precisa mudar.
Até um tempo atrás, passou uma reportagem falando sobre isso, né? Sobre essa hipersensibilidade dos autistas. E aí As trouxe desordens, né? As desordens sensoriais, né? isso. E aí, então, nesses casos, é um cuidado maior. No caso da amusia, não teria condições, né? Porque a aversão é pela música, né? Então, não teria essa dificuldade. E para as outras patologias, né? Esquizofrenia, o autismo, só se realmente tivesse essa acessibilidade e você não conseguir, de fato, caminhar, né? Com nenhuma construção, né, com eles. Sim. E sobre, bom, curiosidades, né? O som, né? O som, existem as ondas sonoras, né? Como é que isso funciona, assim, explicando talvez de uma forma científica, né? Porque para se chegar ao tratamento com a musicoterapia, obviamente houveram vários estudos, né? Uhum. Mas como que isso acontece no cérebro? Como é que é essa experiência da musicoterapia? Uhum. Você falou das ondas, né? Existe um trabalho com música que muitos musicoterapeutas também têm agregado nos seus serviços, é da parte de vibroacústica, onde você tem as taças tibetanas, você tem a mesa Sim, lira, né, os tubos sonoros, e aí a atuação dessa prática é através das ondas, de fato. Eu tive a oportunidade de participar já de sessões de taça tibetana, mesa lira, é uma coisa fantástica. Mas é um trabalho que ele afeta, através da vibração, o seu corpo. Então, somos água, né? 3 quartos sim, de água. Então, temos a possibilidade de vibrar e gerar toda uma mudança, né? E influência, trabalhar questões e aspectos através disso. Faz desse trabalho de taças tibetanas e outros que trabalham com vibroacústica um mundo assim amplo e de muitas possibilidades também, e requer também muita capacitação. Então eu fico vendo assim, aparece para mim alguma divulgação desses cursos, você vê tem formação até o quinto grau, tem uma parte da formação das taças que é específica para câncer. Você imagina, né? Veja como isso é maravilhoso, né? Mas na musicoterapia você trabalha questões de resgate de memórias também, que não, isso não requer a questão das ondas sonoras sendo impactando o seu corpo, não. A gente vai lá buscar algo que, poxa, isso aqui foi a causa do problema lá atrás, sabe? Ela conseguiu se expressar através do resgate aí dessas canções e trouxe os conteúdos. Você conseguiu reabilitar a parte motora de um paciente através da música. Então, há várias possibilidades, né, com a musicoterapia. Outra também de resgatar memórias, que são memórias que foram construídas com o decorrer dos anos. Por exemplo, um pianista que, depois de um acidente vascular, perdeu muito dos seus movimentos e o musicoterapeuta está ali, além de recuperar, ajudá-lo nesse enfrentamento, que é uma barra muito grande, né, especialmente para quem toca, também uma ajuda na questão técnica. E aí, novamente, aquele ponto, como é importante o musicoterapeuta ser competente na música para poder contribuir nesse processo também. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que você tem perguntado, né? Então são esses pontos aí que a musicoterapia pode estar ajudando. quais são as principais áreas é, de atuação da, da música? Hoje nós temos a musicoterapia na área materno-infantil, temos a musicoterapia também para psicose, saúde mental como um todo, né? Melhor falando, saúde mental infantil, deficiência visual, para reabilitação neurológica, neurose. Temos também a musicoterapia na área organizacional, que tem sido um lugar assim
de boas descobertas também, levar a musicoterapia para dentro das empresas. Na musicoterapia hospitalar, que também já é outro mundo, Lani, a gente tem um trabalho muito específico para quem trabalha com musicoterapia hospitalar dentro do UTI, para quem trabalha nas enfermarias, e aí a capacitação para cada uma dessas áreas e direcionamentos e documentos também que são direcionados para essa prática. E, bom, temos musicoterapia também na área comunitária. Bom, enfim, para autistas, né, que está sendo assim, uma alta hoje, a musicoterapia está sendo muito utilizada no autismo e também na geriatria, né, especialmente nesse acompanhamento com pessoas com Alzheimer. Então tem sido isso. Uma coisa que eu queria destacar é sobre a questão dessa utilização da música, Lani, que muitos profissionais têm utilizado a música e têm falado que está fazendo musicoterapia. Isso é um ponto importante também a trazer, que, pasmem, mais médicos já fizeram isso. De gravar reportagem que está fazendo musicoterapia no hospital. Bom, existe hoje uma diferença mais clara, aqui pensando assim no âmbito Brasil. Fora, há estudos e há lugares que comportam isso melhor. Mas o Brasil está amadurecendo muito para isso. A utilização da música para fins terapêuticos tem crescido muito. E aí, cabe a gente amadurecer os estudos e também a mente das pessoas que utilizam. A música, no contexto da saúde, ela é possível porque a música ela não é um recurso de propriedade do musicoterapeuta. Muito menos do músico. Ela é um recurso. Qualquer pessoa pode utilizar. E ela é muito bem-vinda, especialmente nas datas comemorativas, em momentos que são especiais na vida, né? Sempre somos embalados, né, e acompanhados por alguma Prestarmos música. atenção, sempre a música ela está presente de alguma forma, Pois é. né? E aí a gente não tem como escapar disso, né? E aí utilizar dentro da prática profissional é uma maravilha. E eu acredito que você, na sua prática como psicóloga, em algum momento precisou utilizar, ou utiliza dia a dia, não sei, né? Mas acredito que seja um recurso poderoso também dentro das suas ferramentas ali, né? Eu verdadeiramente eu utilizo bastante com jovens, com Uhum, adolescentes. O adolescente chega, então eu procuro descobrir o gosto musical do adolescente, que normalmente é muito similar, né? E ali, hoje, o adolescente chega, e aí eu falo, hoje a nossa sessão vai ter um fundo musical. E aí eu coloco legal. Uhum, um nível bem ambiente, e aí aquilo reverbera de uma forma bem positiva, né? uhum. Ajuda a melhorar a interface entre o profissional e o paciente, né? Exato. E aí há uma diferença da música como terapia, que é como o musicoterapeuta utiliza, ela sendo um meio, né, para intervenção, para mudanças terapêuticas, e a música na terapia, que é de uso de vários profissionais. Eu tenho um amigo que ele é dono de um consultório odontológico, e aí ele tem uma tela dessa grande, assim, de LED, que fica na frente, assim, do paciente, enquanto ele está Trabalhando. trabalhando. Então a pessoa vai lá, escolhe a música que quer, o clipe que quer, né? E aquilo ali funciona como pano de fundo. E como aquilo gera um conforto ali, né, para quem está naquele momento que às vezes é Contrai. tão ruim, né? Para você utilizando como pano de fundo aí para um momento de onde você vai precisar buscar, né, através das suas técnicas e métodos aí da psicologia, buscar outros conteúdos, né, outras questões, e aí como a música pode favorecer isso, né? Mas não quer dizer que isso seja musicoterapia. E aí esse ponto é importante, porque para ter musicoterapia precisa do profissional musicoterapeuta. E aí não há musicoterapia sem um musicoterapeuta. E isso não é apenas uma fala política, né? A gente fala muito disso dentro das associações. Não é apenas uma fala política, nem de delimitação, né? Mas é para a gente poder
ir colocando os pingos nos is, né? Não, há muitos estudos de música no âmbito da saúde, muitos estudos. E são maravilhosos. E não é musicoterapia. E esses estudos não são de musicoterapia. E tem os estudos da musicoterapia. Em alguns momentos, eles podem ter as interfaces, né? Ter as suas interseções, mas porque o elemento música é a principal interseção, né? Nisso, mas os objetivos terapêuticos, as técnicas, os métodos, a formação, a escuta, há algo muito específico para essa para a atuação da musicoterapia, que é diferente da atuação da música com outros profissionais. Acredito que, até porque você se apropriar de uma ferramenta que você não estudou a fundo, né, você possa até mesmo estar não tendo ganho significativo com os resultados do que você está tratando por conta de efeitos negativos. De repente, aquela ferramenta possa oferecer para o paciente, né? Uhum. Então, talvez, ao invés de você estar unindo, você está afastando um resultado. Pode estar afastando. Isso é um ponto muito delicado na aplicação da música. Eu tiro isso, Lani, para outras áreas também, né? Por exemplo, fatalmente a gente acaba pegando alguma ideia, né? Algum formato de atividade da terapia ocupacional. A gente traz aquilo para a música e consegue chegar em alguns objetivos que a gente quer, que são muito semelhantes à terapia ocupacional. E não me faz o terapeuta ocupacional. Mas aí dentro da minha área, eu consigo controlar essa atuação. Se isso for de competência do profissional, bom, é como você bem sabe, colocou a música, aquela música pode evocar muitas emoções ali, então tem um cuidado, então tem que ser controlado, ou precisa ser controlado, né? Porque uma hora que tiver alguma reação diferente do que você esperava, como é que vai administrar aquilo, não é? Então esse cuidado deve acontecer, porque a música ela pode também fazer mal. E esse fazer mal da música é algo que muita gente não se dá conta. Tanto que agora, na nossa última solicitação para a regulamentação da profissão, foi um documento com uma boa parte voltada para esta área da iatrogenia. Sim. E a música, ela pode fazer mal. E quais são os pontos, assim, né, de que podemos destacar? Uma que a música, ela pode remeter a momentos difíceis da vida. A iatrogenia seria a atuação de vários profissionais. A iatrogenia seria o sentido reverso da atuação. Por exemplo, na mente no senso comum, você tem a música como algo que ela sempre vai fazer bem. Então você leva uma música, eu vi em hospital, e você levar a música para um paciente que está lá hospitalizado, achando que aquilo ali vai ser maravilhoso, e aquilo ali foi a pior coisa que você fez na vida com aquele paciente, porque tudo que ele não precisava era escutar aquela música natalina naquela época de natalina. Então, iatrogenia seria esse efeito reverso aí do contrário, né, da atuação. E é um termo muito utilizado dentro da área médica. Isso é bacana, porque quando a gente conversa com médicos, né, sobre iatrogenia, isso é muito respeitado, porque uma hora que você aplica erroneamente a música, você tem muito trabalho posterior. Você pode causar desconfortos, estresses que são muito agudos. Tem também a questão da música, de você, de repente, tocar alguma música também que a pessoa não goste. E aquilo ali ir de encontro, né, ao gosto musical. Como eu tinha falado, algumas patologias são muito sensíveis à questão musical. Então, o cuidado também nesse manuseio, né? Outro que eu acho importante seria não deixar a pessoa muito exposta a estímulos repetitivos. Os estímulos repetitivos musicais,
E por vezes elas estão contidas numa música, uma música gravada. E eu tenho experiência, Lani, de uma situação que eu precisei ir para um curso que eu fazia e passava 1 hora de ônibus. E o motorista, por sua vez, naquele dia, naquele abençoado dele, entendeu que deveria colocar forró. Eu amo forró, sou nordestino, tenho isso na veia, né? Mas a bateria era constante, era um show. E aí acabava uma música, começava outra, acabava uma música, Mesmo começava. Parecia que não tinha fim, a bateria tinha o mesmo ritmo, o mesmo estímulo. E aquilo me fez ter náuseas dentro do ônibus. E eu não cheguei a vomitar dentro do ônibus, mas fora do ônibus quase que eu morria. Aquilo me fez muito mal. E eu sou uma pessoa, graças a Deus, assim, bem saudável, né? Mas aquele estímulo me fez muito mal. Né? 1 hora escutando a mesma coisa. Né? E tem pacientes que, às vezes, a mesma coisa ele sendo tocada 5 minutos, 2 minutos, já é uma eternidade, né? E também o cuidado de trazer para o paciente alguns sons, timbres, harmonias, padrões musicais que são desconhecidos. Isso é muito difícil da gente sondar isso de imediato, mas esses padrões musicais desconhecidos podem trazer um desconforto muito grande. Isso, por vezes, é uma harmonia que ela traz um acorde diminuto e aquilo provoca uma tensão no paciente. Às vezes é o som de um instrumento de percussão, às vezes é o som de um piano na região mais aguda. Então, esse tipo de situação também pode gerar esse é, desconforto. eu não me recordo qual que é o nome do transtorno, mas outro dia, há bastante tempo, né, eu vi uma reportagem falando sobre isso. São níveis, é como se fossem níveis de sensibilidade a determinados sons. Como, por Uhum. exemplo, a pessoa ficar fazendo clique na tampa da caneta, Aham. marcar flash, enfim, são coisas assim muito particulares, né? Uhum. E por isso deve haver esse cuidado, né? E a importância mesmo de fazer esse percurso de responsabilidade do musicoterapeuta, fazendo uma boa anamnese, até mesmo Uhum. para que essas informações elas sejam cuidadosamente ali organizadas, não é? Isso. Muito bom. É Que ótimo. isso. E outra coisa, às vezes estamos ali inseridas, né, mergulhadas na nossa rotina, em um contexto, e assim, só para falar sobre o poder que nós temos inconscientemente de perceber os sons, a música. Uhum. E às vezes você acha que é uma coincidência, quando na verdade eu acho que você capta primeiro e depois é que sua mente processa. De repente uma música está tocando, não no teu ambiente ali próximo, você está fazendo alguma coisa. E aí aquela letra vem na sua mente, e aí de repente você passa a ouvir a música. Realmente, Uhum. poxa, isso é uma coincidência. Aham. Essa experiência é bem comum, pelo menos comigo acontece bastante, né? Uhum. Eu falo, poxa, eu estava pensando nessa música agora, e ela agora está Pois tocando. é. É. Teve uma situação muito interessante numa padaria no Rio de Janeiro, na minha formação, que a menina estava cantarolando, a menina do caixa, né? E ela era muito amiga desse meu colega. Ela cantarolando uma música que falava de traição e que ela estava triste, não sei o que, é uma música dessa da modinha aí, né? Aí ele chegou assim pra ela, falou, você tá triste? Ela, não tô não, tal. Até que uma hora ela falou que tava, e tava triste com o relacionamento dela. Então aquilo que ela tava cantarolando, assim, era expressão dela. E esse se expressar através da música que é algo maravilhoso, Nani. E aí me faz a cada dia, assim, entender que é um caminho mágico com muitas possibilidades e que quanto mais a gente mergulha nesse mar, a gente é surpreendido Mas, com questões como essas aí, né? A pessoa aham, ali já falou do seu problema rapidinho ali, né?
sim. Já é uma experiência meio que terapêutica, né? Sim, sim. Por Não, não, exemplo, não tão traçado, né? sim, Organizado, mas como ele tinha domínio disso, né? Ele foi lá e deu essa fisgada. aham. Então, uma pessoa que aparentemente não tenha nenhum tipo de transtorno emocional ou um problema de saúde em si, pode se permitir fazer algumas sessões de musicoterapia. É comum as pessoas Sim, procurarem, sim. ou por curiosidade, ou porque simplesmente promove um bem-estar. Uhum. Sim, demais. E nesse momento agora de pandemia, houve uma procura por estarmos tão reclusos, né, em casa, aparecendo bastante. A gente sempre está acostumado com algum tratamento, né, específico, autismo, Alzheimer, né, alguma reabilitação neurológica, mas acontece também de pessoas ditas, né, normais também precisarem de um acompanhamento musicoterápico. E para a gente finalizar, né, que o tempo, infelizmente, é curto, mas a pergunta que não quer calar, né, eu acho que talvez quem está nos assistindo, vendo, assistindo posteriormente, né, o que talvez, né, queiram enveredar, né, por esse caminho, e nesse contexto que nós estamos vivendo agora, né, como o musicoterapeuta ele possa atuar online. Isso é possível? É possível, é possível. Já no início da pandemia, saiu um documento, uma diretriz da UBAN, da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, permitindo e nos direcionando para esse meio também. Então, é possível hoje você ter o atendimento de musicoterapia online. Hoje, Lani, eu estou com 2 pacientes online. Uhum, E sim. aí, e tem assim, o acompanhamento tem sido muito bom, muito Uhum. produtivo. Então, é possível sim. Obviamente, assim como qualquer outro tratamento, né, há as suas restrições e Ah, indicações. ah, sim. Especialmente a gente está cantando aqui, tem delay, né? Chega um pouco atrasado, né? Toda dificuldade, mas muito conteúdo a gente consegue trabalhar, muitas questões a gente consegue trabalhar, né? E tendo o apoio ainda de algum familiar em casa para isso termina sendo ainda mais efetivo. Bom, eu percebo que é um tema bem vasto, gostoso da gente bater papo, conversar, né? Quem sabe numa próxima você não traga uma experiência musical pra gente. Por favor, certo, com Vamos certeza. combinar. Vamos sim, estou à disposição. E assim, disseminar, né, essa ferramenta importante, né, que temos aí, explorar. E para finalizar realmente, o que você diria aí para quem está nos assistindo? Qual a sua mensagem final? Certo. Traria um trecho da música do Gonzaguinha, que ele traz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Que a gente possa manter nossos sonhos vivos, apesar desse momento tão difícil, né, que estamos vivendo. Mas fé na vida, fé no homem. Esse homem pode ser o homem Deus, pode ser o homem que está aí atrás das vacinas, né, da ciência, que a gente vai chegar e o que a gente não pode fazer é baixar a cabeça, né, nem se entristecer, porque a gente sabe que tem uma luz e essa luz deve ser a nossa referência aí para caminharmos para frente. Muito bom. Nossa, eu estou muito feliz com esse momento aqui, muito honrada de poder bater esse papo com você. Espero por Que outras bom. oportunidades virão. E agradecer a sua disponibilidade, né, e a sua forma de estar falando sobre a musicoterapia. Bom, Ok? agradeço também, Lani. E uma excelente noite. Aí vai ficar gravado aqui no Psila, no Sena, para quem não esteve presente com a gente. Tá bom? Ok. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado também. Tchau, Derek. Tchau.